Olá, eu sou o Ivan Lima e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você sabia que ao redor do mundo existem países, comunidades e religiões que permitem que um homem se case com duas ou mais mulheres? Hum, Isso acontece e é mais comum do que você imagina. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa prática que ocorre em vários lugares ao redor do mundo. Mas primeiro você precisa entender o que significa a palavra poligamia. Para quem não sabe, esse é o termo dado à estrutura matrimonial que envolve mais de dois cônjuges. Então quer dizer que três pessoas podem se casar ao mesmo tempo? Geralmente, esses relacionamentos acontecem entre um indivíduo central que se casa mais de uma vez e constitui uma família com diferentes pessoas. No geral, a poligamia é mais praticada por homens, ou seja, um homem se une a duas ou mais mulheres e, geralmente, as esposas não têm envolvimento amoroso entre si. Esse tipo de casamento é muito comum em religiões muçulmanas ou em alguns segmentos mormons. E existem vertentes dentro da poligamia. A poliginia, por exemplo, é quando um homem se casa com diferentes mulheres. A quantidade de esposas é definida pela regra religiosa que organiza tal prática. Mas também é possível que ocorra ao contrário. A poliandria é quando uma mulher contrai matrimônio com diferentes homens. Obviamente, isso é menos frequente. Em algumas vilas da Índia e na região do Himalaia, alguns casos podem ser encontrados. Mas essa tal de poligamia não seria a mesma coisa que poliamor? Mais ou menos. Para começar, a poligamia se define como uma prática social de casamento em que não há relação sexual entre todas as partes. Já o poliamor é uma relação moderna e envolve diferentes acordos entre os indivíduos envolvidos, sem nenhuma influência religiosa ou cultural. No caso do poliamor, todos os membros podem ou não se relacionar entre si, além de também ser permitido ter outros cônjuges. Tá. Agora que você entendeu exatamente o que é poligamia e o que difere esse tipo de relacionamento do poliamor, eu vou falar um pouco de como essa prática acontece ao redor do mundo. Em muitos países africanos, a poligamia é algo cultural e, por isso, muitos homens são incentivados a ter um pequeno harém. Já entre os muçulmanos, o Alcorão autoriza que os indivíduos do sexo masculino se casem com mais de uma mulher, desde que tenham condições de sustentar todas as esposas e filhos. Ou seja, quanto mais rico o homem, mais esposas ele pode ter. O livro sagrado dos muçulmanos diz o seguinte: casai com quantas mulheres quiserdes, 2, 3 ou 4. Mas, se temeis não poder tratá-las com equidade, então tende uma só. Mas vale lembrar que esses números são interpretados apenas como exemplos, já que não existe limite para a quantidade de esposas. Na Arábia Saudita, os rapazes se casam com quantas moças quiserem, desde que consigam sustentar todas elas. Na Tanzânia, é obrigatório que todos os matrimônios sejam registrados. E quando isso é feito, é preciso dizer se o relacionamento é monogâmico, definitivamente poligâmico ou potencialmente poligâmico. No Sudão, a poligamia é permitida e até incentivada. Em 2001, o presidente do país pediu para que a população se multiplicasse e estimulou esse tipo de união. O objetivo era ter mais esforços para desenvolver o país, já que o Sudão é o mais rico em recursos naturais do continente africano. Já no Nepal, a poligamia, apesar de ser proibida, ainda acontece em algumas tribos. Entre os Sherpas, por exemplo, é comum ver irmãos se casando com uma mesma mulher. O motivo é bem curioso. Por causa da escassez de terras, eles preferem dividir a mesma esposa ao invés de repartir os poucos bens da família. Nessa tribo, quando uma família é composta por 3 irmãos, o do meio costuma se tornar monge.
Se tivermos um quarteto, eles podem formar duplas e se casarem com a mesma mulher. Aqui no Brasil, a poligamia é proibida, com uma pena máxima de 3 anos para quem compartilha o cônjuge e 6 anos para quem possui vários companheiros. A regra é clara: uma pessoa só pode se casar pela segunda vez depois do divórcio ou da anulação do primeiro matrimônio. Mas isso não quer dizer que não existam brasileiros que vivam um relacionamento a 3, formando um trisal, como dizem por aí. Em junho deste ano, uma notícia curiosa circulou pelos meios de comunicação do nosso país. No caso, 2 sargentos da Polícia Militar do Acre assumiram um relacionamento a 3 e até criaram um perfil nas redes sociais para compartilhar um pouco da vida do trisal. Lembrando que nessa situação se trata de poliamor e não poligamia, já que eles não se casaram. O trisal é formado pelos sargentos Alda Neri e Erison Neri e pela administradora Darlene Oliveira. Alda e Erison se casaram em 2000 e tiveram 2 filhos. Mais recentemente, Darlene entrou para a família. Os 3 moram juntos há alguns meses e, em entrevista ao portal G1, quando questionados sobre a melhor parte do relacionamento, adivinha qual foi a resposta? Eles disseram que é estar perto de quem se ama. Também afirmaram que não há desejo por oficializar o matrimônio, mas de continuarem juntos para sempre. Para você que vive um relacionamento monogâmico, ou seja, a forma de união em que o indivíduo tem apenas um parceiro, isso pode até parecer estranho, mas há quem acha que o mais importante é ser feliz com respeito mútuo, independentemente da forma e ato de amor. Como eu já falei no começo, a poligamia é mais comum do que você pensa. Ao todo, cerca de 50 países permitem essa prática, enquanto em outros 20 ela é aceita culturalmente. E você? Já se imaginou num tipo de relacionamento como esse? Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. E por hoje é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!